Mas só para a gente começar, nesse tipo de sala, o microfone de todos os participantes fica fechado, né? Se alguém achar que precisa muito falar, pode levantar a mão e a gente avaliar. Mas a gente tem um quadradinho que chama Q e A, que serve especificamente para fazer perguntas. Vocês podem usar o chat ou podem fazer perguntas através desse aplicativo, e a gente vai estar atento, Tássio, eu, Tati, o próprio Ricardo, para estar disponibilizando e respondendo as perguntas que forem aparecendo. A princípio, a gente programou uma conversa aí de algum tempo com o Ricardo, e no final a gente vai ter um tempo para poder responder as perguntas de vocês. O doutor Ricardo Tavares é diretor do Instituto Paliar, cardiologista intensivista, além de paliativista, doutor em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da USP, com especialização em bioética também pela Faculdade de Medicina da USP, professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Núcleo de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas, supervisor da residência de medicina paliativa, também do Hospital das Clínicas da USP, e vice-supervisor da residência multiprofissional em saúde do idoso e cuidados paliativos, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Além disso, eu tenho orgulho de dizer que é meu amigo, que foi meu professor, que é fundamental na minha formação, um cara fantástico, pai da Laura, né? Que também vai ser uma médica fantástica, não tenho nenhuma dúvida. E é muitíssimo bem-vinda, é um prazer enorme, uma honra lhe ter aqui hoje falando com a gente. Bom, obrigado, é um prazer para mim também estar aqui. Obrigado por vocês do Assiste Vida, Silvinha, Tati, Paulinho, Tárcio. Vamos ter uma conversa. Eu não fiz uma apresentação muito longa, mas eu tenho o mau hábito de falar muito, então eu vou regulando o tempo aqui, mas eu acho que a ideia é ser eminentemente prático. Eu gosto de falar das coisas com o embasamento necessário, mas eu gosto muito de ajudar as pessoas a sistematizarem e se posicionarem frente às dificuldades, aos problemas. E falando de problema, quer dizer, o problema do momento é essa pandemia pela Covid-19, o vírus SARS-CoV-2, que está aí acometendo o mundo desde novembro, e começando lá na China, novembro, dezembro, e está aqui entre nós já mudando a nossa vida já faz quase 3 meses. E vamos lá, eu vou contar um pouquinho de um contexto, pelo menos do meu contexto de trabalho, e vou falar do manejo da dispneia COVID, mas principalmente dentro do contexto de cuidado paliativo. Eu não trabalho mais com UTI, mas eu vou fazer algumas considerações rápidas e vou falar um pouco de como tem sido a experiência, como a gente tem feito, qual que é o nosso protocolo, quais são algumas dicas, dificuldades, facilidades, sucessos e insucessos no controle desse sintoma tão desafiador que é a dispneia. Vamos lá. Vou contextualizar rapidamente, dizendo que essa história toda começou lá para a gente no final de janeiro, quando se instaurou um comitê de crise no HC, e a partir do dia 30 de março se separou áreas Covid e não Covid, tanto em termos de alocação física dos doentes, como em termos de equipes. E isso foi necessário por conta do alto contágio da doença e da possibilidade ou melhor, da necessidade em se evitar o contágio e o contato, tanto de pacientes doentes como não doentes, e equipes e profissionais que possam funcionar como vetor aí de transmissão. Toda essa sistemática foi baseada na ação na sistemática da Organização Mundial de Saúde sobre a atuação do cuidado paliativo em crises humanitárias, e
que tem como premissas básicas, principalmente, entre outras, e nós vamos falar aqui disso hoje, controle de sintomas, especialmente a dispneia, que é o sintoma mais desafiador e que já, para além da crise do Covid-19, já era uma causa das mais frequentes do médico em cuidado paliativo optar por um procedimento que ele é incomum e que ele, dentro de uma formação mais apropriada, não gosta de usar, que é o procedimento de sedação paliativa. E a gente vai falar um pouco dessa prática e como a gente tem feito. Fora uma série de outras ações que a gente tem desenvolvido aí em paralelo, e que foi motivo de uma webinar que eu falei outro dia, para contar essa história toda. A partir do dia 8 de abril, nós montamos uma unidade de cuidado paliativo dentro do CHC e mantivemos a nossa unidade fora. Essa, então, é o espaço físico, parte da equipe aqui, uma equipe grande, e que está trabalhando só com pacientes com critérios de terminalidade de vida, doentes com doenças avançadas, com critério de terminalidade, câncer, cardiopatia, pneumopatia, doentes neuropatas, dementados e várias outras doenças degenerativas, vou mostrar depois rapidamente. E a gente precisa organizar tudo isso de uma maneira rápida para poder começar a atender os doentes praticamente imediatamente. Dentro dessa ação, a gente, dentro da questão do controle de sintomas, a gente entendia que era necessário que a gente aplicasse de maneira muito clara para que o próprio hospital, foi uma oportunidade de estar dentro do Instituto Central do HC, não é a área que a gente participa fisicamente, apesar da gente responder interconsulta por lá, mas agora a gente já está em contato muito próximo da equipe. E além de ter uma ação assistencial, a gente também sempre pensa que é necessário ter uma ação educativa, principalmente dentro dessa sistemática de cuidado paliativo, que não é comum ao conhecimento das pessoas. E aí, dentro dos princípios de controle de sintomas, que a gente sempre aplica no cuidado paliativo, e nessa sistemática não é diferente, e para a dispneia, obviamente, não é diferente, a nossa primeira etapa é avaliar muito bem o paciente. Dentro do sintoma propriamente dito, e a gente entende o sintoma como um sintoma que a gente chama de total, porque ele não tem só um componente físico, mas também componentes psíquicos e da questão da circunstância social familiar que está envolvida no adoecimento. Tá? Falando especificamente da dispneia, a dispneia total é um termo que foi cunhado em 2012 na literatura, em continuidade àquele que a doutora Cicely Saunders tinha cunhado em 1964, que é o da dor total. Então, a gente pode falar, sim, falando de sintoma de dispneia aqui, que a dispneia é um sintoma total, porque ela não só tem relação com as interações e as alterações do aparelho cardiopulmonar, mas também tem influências muito importantes do ponto de vista da modulação em sistema nervoso central e a influência cortical relativa às emoções, ansiedade, como um modulador que tende a piorar esse sintoma, se isso também for um fator adicional para além da doença que está causando distúrbio, aí, em geral, doença do aparelho cardiopulmonar. Então, além de avaliar muito bem a própria doença e o sintoma em si, é importante que a gente avalie biograficamente o doente para entender essas circunstâncias todas que vão para além do físico e que normalmente são muito importantes na determinação do sintoma, na compreensão do sintoma e nas medidas que a gente vai tomar para melhor controle de cada situação especificamente de uma maneira o mais individualizada possível sempre. A prática de cuidado paliativo é uma prática que não é uma prática protocolar. A gente se baseia no conhecimento que vem da cardiopneumologia e etc., e outras áreas, e que tem os protocolos de assistência a doenças, mas como a gente trata de pessoas doentes, apenas um dos pontos é a doença. Então, a gente se vale dos protocolos que existem com relação às doenças.
mas essa interação doente-doença está para muito além da compreensão de um protocolo formal de uma insuficiência cardíaca, como DPOC, ou da Covid-19, que é uma doença que a gente está aprendendo todo dia com ela. Nesses 3 meses aí de trabalho e de vivência com isso, a gente aprendeu que ela é uma doença de 1000 faces, uma doença muito complexa, uma doença com uma fisiopatologia bem imbricada, bem complexa mesmo, e que culmina com uma série de manifestações possíveis, mas principalmente o órgão mais acometido do ponto de vista de gravidade e letalidade em geral é o pulmão. Tá? E isso acontece por uma interação do agente, provocando algumas alterações que eu vou citar já já, e uma resposta inflamatória sistêmica exacerbada do indivíduo. E isso que promove, como num quadro, como numa sepse grave, como num choque séptico, a interação que torna o problema muito grave e, às vezes, a letalidade alta. Tá? Então, tudo isso, todo esse conhecimento, dentro dos princípios de cuidado paliativo, precisam ser explicados da maneira mais simples e mais fácil de compreender possível para os diferentes atores que participam desse cenário. O doente, a família, e essa está afastada por conta aí das condições de isolamento que estão impostas, mas também para a equipe. Controle de dispneia, por exemplo, é uma coisa que está muito mais clara dentro do métier do médico e do fisioterapeuta em geral, mas é muito importante que os profissionais da área psicossocial e os profissionais de enfermagem, obviamente, entendam e compreendam as nuances desse sintoma, porque um vai estar avaliando esse doente de perto e longitudinalmente todo dia, e os outros vão estar envolvidos com a questão deste componente cortical que envolve a questão da modulação emocional deste sintoma. Então, todo mundo precisa estar ciente do que é que nós estamos fazendo. É assim que trabalha esse trabalho em equipe, em cuidado paliativo. Então, feito isso e feitas as medidas iniciais, ou avaliado bem o doente, explicado para os parceiros que estão atuando junto, como deve ser o nosso plano de cuidado, a gente precisa reavaliar com frequência e repetidamente o paciente que a gente tomou uma intervenção. Para isso tem escalas, para isso tem formas de se fazer isso, que eu não vou me prender nisso exatamente aqui agora, mas é muito importante essa sistemática de avalia, medica ou toma conduta, checa o resultado. Muda o plano ou aumenta o plano ou espera um pouquinho mais, mas avalia, faz a conduta, checa o resultado. Avalia, faz a conduta, checa o resultado. É uma avaliação que fica em círculo o tempo todo para você, com brevidade, e principalmente nessa doença, que a evolução é bastante rápida, quando o quadro respiratório agudo se instala, quando a resposta inflamatória é muito intensa, é muito importante que a gente tenha a possibilidade de avaliar doentes com frequência e precocidade. O que nos impõe uma dificuldade nessa circunstância, porque isso vai exigir um contato, uma presença do profissional próximo do doente, e isso significa consumo de EPI, que é um problema, pelo menos um fantasma, dentro dessa circunstância. Tem sido assim em todo mundo, no Brasil não foi diferente. Sem equipamentos de proteção individual, o profissional está exposto de maneira direta ao contágio, o que obviamente é contrário a qualquer ditame técnico e até ético. As pessoas falam que os profissionais são heróis, mas tem aquele ditame que não existe emergência numa pandemia. Se você não estiver absolutamente seguro de como você vai fazer e prestar o atendimento. Se você não tem condições de segurança mínima, você não deve se expor. Deve lutar pela presença de equipamentos de proteção individual. E isso trouxe uma série de questionamentos que hoje a gente, de questões e de colocações de conduta que a gente está vendo que está indo por terra. Por exemplo, a questão de intubação precoce dos doentes para evitar a disseminação de aerosóis como uma maneira protetiva. A gente está conseguindo enxergar hoje que essa intubação precoce
na expectativa de que a doença for evoluir muito mal e levar o doente à morte, não necessariamente é verdade. E a gente vê isso com os doentes que não tinham indicação ou por algum motivo não foram intubados. E que esses doentes podem e têm alguma frequência evoluem de uma maneira satisfatória. Basta, portanto, que a gente tenha equipamentos adequados de proteção individual. Se essa premissa é verdadeira, aquela ideia de que deve entubar rapidamente está indo por terra. Mas muito bem. Além, então, de eu avaliar, explicar e reavaliar com muita frequência, eu preciso conhecer a história natural da doença. No caso, nós estamos falando aqui de pelo menos uma doença, a Covid-19. Mas a gente está falando normalmente de um indivíduo que tem uma, duas ou N doenças crônicas e que é acometido pela Covid-19. Então, eu preciso entender qual é a história natural, por exemplo, da doença pulmonar obstrutiva crônica, da cardiopatia que esse doente tem, e entender, para além da história natural, a fase de evolução que esse doente se encontra. Se ele está numa doença em evolução inicial, doença avançada, terminal ou em processo de fim de vida. Pela doença de base, para associar o raciocínio do COVID para este contexto. Então, é o doente em si para antes do COVID e a COVID no seu diferente espectro de gravidade. Essas duas avaliações em conjunto é que vão fazer com que eu tenha o melhor plano de cuidado para cada doente que eu tiver na minha frente. E entendendo que a doença é traiçoeira, que a doença tem 1000 faces e que tudo pode mudar rapidamente. E a gente tem que estar preparado para isso. Então, como também é princípio de ação no cuidado paliativo, se antever a dificuldades e problemas para não ser pego de calça curta nesta evolução tão incerta e frequentemente tão grave. Então, além de entender a fase de evolução da doença de base, entender a fase de evolução da Covid-19, dentro da fisiopatologia que vem aos poucos sendo esclarecida e que a gente vai falar com vocês um pouco mais, as tais fases de replicação viral, a fase inflamatória, a fase imune, mais de inflamação intensa, mais a fase imune, com a gravidade e as falências orgânicas. E como é da prática do cuidado paliativo, atenção aos detalhes no que diz respeito à integração das outras questões para além de físicas, no controle de sintomas, entender que a dispneia é desafiadora para além do Covid-19, ainda mais agora, e entender que as questões de ordem psicossocial e principalmente familiares, num contexto em que a família não pode estar perto, podem ser fatores agravantes importantes dentro desta manifestação sintomática, que é a dispneia, que é o sintoma principal e que é o motivo da apresentação aqui. Então, além de ter claro os princípios de controle de sintomas que a gente tem em cuidado paliativo sempre, para além da Covid-19, é muito importante a gente não esquecer que a ação multiprofissional, por conta do plano de cuidado e de todos os profissionais, mas em especial do profissional de fisioterapia nesse contexto, é muito importante. E esse profissional, junto com o médico, enfermagem, todos mais, mas eu entendo que nesse contexto o fisioterapeuta e o médico precisam estar alinhados muito claramente com relação à compreensão de tudo isso, história natural da doença, fase de evolução da doença, fase do COVID, tecnicamente, no mínimo, para poder fazer um trabalho adequado com os doentes com diferentes necessidades. Então, dentro disso, a gente tem as medidas que são não farmacológicas, como todo o trabalho da fisioterapia, a questão do oxigênio terapia, propriamente dito, nas diferentes modalidades, que é uma coisa que ampliou muito o olhar da gente com esta doença propriamente dita, e as medidas farmacológicas também, que a gente vai comentar um pouquinho depois. Bom, as fases da doença, falando especificamente da Covid-19, elas são basicamente 3 fases, mas que eu dividi em 4 tópicos. A primeira fase de replicação viral, o processo inflamatório inicial, com a famosa e temida hipóxia silenciosa, que é aquele momento em que o indivíduo já está tendo comprometimento da função orgânica pulmonar e não tem uma percepção disso por características muito particulares dessa doença, que faz com que a complacência pulmonar seja normal, coisas que a gente absolutamente não está habituado a ver numa condição de hipóxia, tá? E que mudam um pouco a manifestação.
a fase de resposta imune e inflamatória, com hipóxia manifesta, e a fase de tempestade de citoquina e resposta imunoinflamatória intensa, frequentemente levando à falência orgânica, principalmente pulmonar, como uma síndrome de angústia respiratória de adulto, mas não só, porque a gente tem aprendido que existe disfunção endotelial, que existe fenômenos trombóticos dentro da árvore pulmonar, uma série de coisas em conjunto. Bastava uma para a gente já ter sintoma e, eventualmente, gravidade. Com 2 ou 3, pelo menos, questões fisiopatológicas em associação, isso torna essa doença e o controle de sintomas, obviamente, uma coisa extremamente desafiadora. Para além disso, se já não bastasse toda essa complexidade, essa é uma doença que pode se apresentar de formas diferentes, desde uma forma leve, com sintomas de via respiratória superior, até uma forma crítica, com a temida síndrome de angústia respiratória do adulto, choque, encefalopatia, enfim, a falência de múltiplos órgãos. Para deixar isso mais esquemático e visual, eu trouxe aqui um esquema que foi publicado no Journal of Heart and Lung Transplantation, agora já esse ano, quer dizer, tudo dessa doença foi publicado esse ano, né? Que a gente está vivendo disso, de ler isso, enfim. Então, aqui mostrando, em termos de gravidade da doença, que nesta curva, que vai aumentando com o tempo, e as diferentes fases. A fase 1, de infecção precoce, com a resposta viral e a infecção celular pelo vírus, a entrada do vírus na célula, que vai diminuindo com o passar do tempo, mas já no final dessa fase de replicação viral e invasão celular, a gente começa a chamada fase pulmonar, em dois momentos. Um momento chamado fase 2A sem hipóxia, um momento fase 2B com hipóxia, e já nesse momento, enquanto a resposta de replicação viral vai diminuindo, a resposta inflamatória do hospedeiro começa a aumentar de uma maneira dramática, culminando, quando esta resposta é muito intensa, com a fase 3, a fase de hiperinflamação e a tempestade de citoquinas, que a gente ouviu falar tanto. As manifestações vão desde uma de febre, sintomas respiratórios altos, falta de ar e o choque e as falências orgânicas. Com as propostas N de tratamento que estão se investigando e, infelizmente, ainda sem nenhuma resposta em termos de um tratamento específico, mas sim um tratamento de suporte aos problemas fisiopatológicos que essa doença causa. É o que a gente tem hoje, um tratamento realmente de suporte. Bom, dentro de uma perspectiva de controlar sintomas e num ambiente de cuidado paliativo ou não, o tratamento dos sintomas, especificamente da dispneia, precisa de um planejamento institucional. Se você é um hospital terciário, um hospital secundário com menos recursos, um serviço de assistência domiciliar, seja o que for, você precisa ter dentro do seu espectro de atuação qual deve ser o rol de atividades que você deve e pode implementar para os seus doentes, quais são os critérios de encaminhamento para o seu doente para um outro recurso de saúde, recurso de maior complexidade ou não, dentro da rede que você dispõe, e quais são as diretrizes terapêuticas do ponto de vista não farmacológico, farmacológico e do trabalho de equipe. Eu trago aqui, isso aqui era um pouco do que a gente tinha lá na unidade. Nossos fluxogramas de traz, não traz paciente, como que faz reunião de família, como que avalia sintoma. A gente teve que montar isso tudo aqui rapidamente e é isso que todo mundo está vivendo. Quer dizer, tendo que fazer as coisas acontecerem da forma mais eficiente e mais rápida possível. E aqui eu trago um modelo que a gente usou, e eu vou desmiuçar isso mais para frente, como foi, eu posso disponibilizar esse material depois, como foi a questão do nosso protocolo de controle de sintomas e que foi disseminado para o hospital inteiro. No Hospital das Clínicas, o Instituto Central foi um instituto dedicado a ficar apenas com os pacientes COVID. São 900 leitos, atualmente 300 leitos de UTI, 600 leitos de enfermaria. E esses doentes com as mais diversas acometimentos, sempre graves, porque é uma referência terciária. Então, a gente só recebe doente grave, de fato. Tanto que a nossa ocupação de UTI
é sempre muito alta e sempre nos preocupa muito. Eram 100 leitos inicialmente, que viraram 200, que viraram 300. E a taxa de ocupação de UTI se mantém bastante alta ainda. A taxa de ocupação das enfermarias é um pouco menor e eu observo com o tempo a tendência de que ela já esteja diminuindo com o tempo. Mas o número de doentes graves que necessitam de UTI, de alta complexidade e recurso terapêutico ainda é muito grande e preocupante. Então, todas essas pessoas precisavam, e aí eu estou falando de cirurgião, reumatologista, socorrista, oftalmologista, radiologista, todo mundo foi acionado para fazer parte dos times mistos nas diferentes unidades de enfermaria. Nas UTIs, a gente ficava todo contingenciado, falei, meu Deus, nós vamos ter que botar radiologista na UTI, nós vamos ter que colocar oftalmologista na UTI. Não chegou a acontecer, mas eu digo para vocês que a coisa está muito apertada. Nós precisamos fazer uma contratação de uma série de profissionais, de clínica, de UTI, de outras em concurso de emergência. Então, está sendo também uma oportunidade de encontrar um monte de ex-residentes, ex-colegas, amigos que você não vê há muito tempo, colegas de turma, um monte de gente aparecendo por lá para dar o seu plantão, para cobrir as escalas das unidades, porque só o pessoal normal do HC não ia dar conta de tudo isso. E, graças a Deus, a gente tem dado conta. Então, uma das coisas principais para você controlar um sintoma ou fazer um controle de uma doença tão desafiadora é criar as suas normas de trabalho. Aqui nós podemos fazer isto, isto e isto. E nós vamos fazer desta e daquela forma. O que escapar disso ou está fora da nossa capacidade operacional ou não tem embasamento na literatura e, portanto, a gente não vai fazer. Tá? Então, a gente criou esse plano e disseminou isso rapidamente, bem como os critérios para internação na unidade, que não vem ao caso aqui agora, mas que a gente também criou fluxogramas e tudo. Bom, e como é que a gente está, então, fazendo essa assistência direta ao paciente? A gente abriu uma unidade de enfermaria e está atendendo em um grupo de interconsulta. Aqui é a caracterização do hospital, aqui nós temos uma unidade de 24 leitos só de paliativo, com uma equipe multiprofissional completa e, graças a Deus, grande. E a gente pode cobrir uma escala 7 dias por semana, 24 horas, e de uma maneira horizontal, quase 100% horizontal, que é uma forma de trabalhar muito diferente de que as outras unidades que estão super verticalizadas estão fazendo. Isso, para o controle de sintomas, é uma coisa extremamente desejável. Equipes muito verticalizadas não têm o olhar da evolução do doente, e isso atrapalha muito. O plano terapêutico, às vezes, não é discutido de uma maneira linear. Então, vai para um lado as condutas, no plantão vai para o outro lado. A enfermagem, que é um pouco mais horizontal, fica maluca. A equipe multi, que fica mais horizontal, fica realmente muito... Já é uma sobrecarga de estresse a mais. Porque os médicos vêm muito na vertical. E nem sempre a passagem de informações é tão boa. As pessoas, o médico não escreve muito, o médico é sucinto para falar, e quando ele anota no prontuário, ninguém lê. Então, realmente fica difícil fazer uma comunicação... e que esses doentes precisam tanto. No mínimo, esta comunicação de condutas e de linha de plano de cuidado. Então, com unidades volumosas em termos de pessoas, se não houver uma horizontalidade, isso fica complicado. Então, isso é mais uma dica. Quer dizer, o seu sucesso no controle de sintomas vai depender da coesão e da horizontalidade da tua equipe dentro de uma epidemia ou de uma circunstância como esta, bem entendido. Tá? Para atenção e cuidado paliativo e numa doença tão desafiadora, a gente precisa de uma interação grande e adequada da equipe e de uma horizontalidade, ter uma linha de cuidado, porque senão você vai truncando a atenção e isso, para doentes que evoluem muito rápido e às vezes de uma maneira muito intensa, isso infelizmente pode determinar a má evolução do doente. A gente não consegue medir isso, mas é uma coisa que eu teria muita vontade de medir, entender o quanto que essa verticalidade contribuiu para a gente, eventualmente, perder vidas. E eu não é uma crítica, eu só estou dizendo que
é um jeito de trabalhar, que foi o jeito que foi necessário pela enorme demanda, mas que para esse tipo essa característica dessa doença, eu tenho certeza que isso teve um impacto que não foi positivo. A gente está conseguindo muitas coisas, mas eu acho que mais para frente um pouco a gente vai poder olhar fora da fogueira, assim, para todo esse esforço que está sendo feito de uma maneira mais crítica, de uma maneira mais condescendente, porque hoje em dia você fala alguma coisa ali, assim parece que você está apontando para o responsável e dizendo, não, está acontecendo porque você fez dessa maneira. Todo mundo fez da maneira que foi melhor, da maneira que foi pensada, e não foi uma pessoa, foram muitas. São comitês que estão pensando nessas coisas. Então, acertos e erros são naturais, principalmente porque a gente nunca teve nada assim na história, ninguém nunca viveu isso. Na pandemia de 18, ninguém viveu, e o nível de possibilidades terapêuticas para hoje, para aquela época, não são completamente diferentes. Então, esta história não estava escrita, nós estamos escrevendo essa história agora. Então, erros e acertos fazem parte da história, da ciência, de tudo isso, e a gente tem que compreender isso dentro desse olhar um pouco mais amplo. Bom, a gente tenta, né, se organizar, isso aqui é um fluxo de trabalho com cada doente, identificação, exames, pendências, plano terapêutico, e a gente conseguiu já, até o dia 4, que foi o dia do levantamento desses dados, 120 pacientes internados, 119, hoje eu digo para vocês que já são 133 internações, e 163 interconsultas, eu acho que já está batendo em 200. Quer dizer, não para de aumentar, a demanda ainda é muito grande, e, enfim, é para isso que tem que ter um trabalho que é organizado, sistematizado, de uma maneira o mais horizontal possível e com uma equipe coesa, porque senão a coisa tende a não funcionar bem. E isso a gente já sabe. Cuidado paliativo a gente faz desse jeito. E para as pessoas que não entendiam o que essa doença tem a ver com cuidado paliativo, essa doença tem tudo a ver com trabalho em equipe, tem tudo a ver com um plano, tem tudo a ver com antever-se a problemas, e controle de sintomas e a presença da morte. Então, nós temos muito trabalho, muita atuação nesse contexto. Mas como é que a gente faz? Vamos ao foco de interesse, eu acho, talvez maior dessa apresentação, e eu vou mostrar alguns dados aí para vocês. Bom, como eu disse, a gente está baseado no controle de dispneia em medidas não farmacológicas, em que a gente dispõe do trabalho da fisioterapia, com várias manobras. Eu gostaria de falar 2 palavras sobre a questão da pronação, que é uma manobra que tem relato na literatura de uso mesmo em pacientes não intubados, conscientes, e que podem fazer rodízio de posicionamento, inclusive com a posição prona, algumas horas por dia, dentro da tolerabilidade deles, e mesmo que eles estejam fazendo algum uso de aparato que forneça oxigênio de maneira artificial. Tá? Então, isto é possível. Mas, repito, reforço que essas manobras, a ação de um profissional desse tipo junto do doente, manobras de pronação e tantas outras, dependem da presença de equipamentos de proteção individual que garanta a segurança a esses profissionais para trabalharem. Porque senão não dá para a gente falar em um profissional que vai estar grudado no doente, respirando junto com o doente tossindo, envolvido em manobras, envolvido com a via respiratória do doente, com os aerosóis, se esse profissional não tiver protegido. Não tem nem como. E a questão da oxigenoterapia, que eu já vou comentar com algum detalhe, o protocolo do NHS, do Reino Unido, e aqui a nossa tabela de medidas farmacológicas, que envolvem o controle da dispneia e o controle de tosse e hipersecreção, as 2 frentes de ação para controlar o sintoma respiratório desafiador dessa síndrome, e a gente já fala no detalhe de cada uma dessas frentes. Esse é a referência do NHS que eu falei para vocês, é agora, obviamente, de 2020, tudo super recente, e ela dá um painel interessante com relação ao fornecimento de oxigênio, de acordo com categorias, verde, amarela e vermelha, que levam em conta a frequência respiratória e a saturação de oxigênio, tá? Sugerindo
administração de oxigênio com FiO2 a princípio baixa, com interface de máscara, objetivando o aumento da saturação arterial de oxigênio para 94, que pode ser vista num oxímetro no monitor. E se isso for obtido, tudo bem, ótimo, estamos no cenário mais tranquilo. Se a frequência é alta, mas eu não consigo a saturação de oxigênio de 94, mesmo com essa FiO2 de 40%, em torno disso oferecida por máscara, eu posso iniciar o uso de fluxo de oxigênio aumentado via máscara não reinalante, tá? E considerar o uso de ventilação, inclusive de ventilação não invasiva, e que a gente teve uma experiência na unidade relativamente pequena, porque a princípio não se liberou para a unidade de enfermaria, depois se liberou, e digo a mesma coisa com relação aos catéteres de oxigênio de alto fluxo, que a princípio só podiam ser usados nas unidades de terapia intensiva, mas que com o passar do tempo, como várias regras foram flexibilizadas, esta também foi uma regra, e principalmente por se tratar de um paciente paliativo, de um paciente que não ia ser entubado, que não tinha benefício pela doença de base para isso, foi aberta a perspectiva de que a gente pudesse usar isso na unidade, e isso foi em 2 casos, um caso. E a gente conseguiu manter o doente bem por algum tempo, mas ele acabou realmente por não suportar a insuficiência respiratória que sobreveio. E num cenário mais crítico, vermelho, indivíduo que não consegue chegar nesse parâmetro mantém frequência respiratória alta, mantém saturação baixa, mesmo com a super oferta de 15 litros de oxigênio via máscara não reinalante, e que não consegue tolerar a ventilação não invasiva, e que aí cogitado, indicado a indicação, a remoção para a unidade de terapia intensiva, de acordo com o plano de escalonamento terapêutico. Esse TEP aqui é Treatment Escalation Plan, tá? O plano de escalonamento terapêutico que está previsto para a sua unidade, ou para o seu serviço, que é aquilo que eu falei. Você tem que ter o seu plano de trabalho dentro do problema insuficiência respiratória hipoxêmica. Esta é uma insuficiência respiratória hipoxêmica. Mas como ela é multifatorial e frequentemente acomete um doente com uma doença de base, ela pode, e a gente não sabe, em primeiro lugar, qual é a proporção de produção de membrana hialina, de tromboembolismo, ou trombose na via respiratória, ou de congestão pela doença de base, ou de doença ocupando espaço, como é o câncer, ou linfangite carcinomatosa, e tudo pode vir junto, e vem. Frequentemente, alguns doentes, a gente consegue ter respostas boas, inclusive quando a gente não esperaria por uma insuficiência respiratória hipoxêmica com o uso de VNI. Se, por exemplo, o componente congestivo, o componente de hipercapnia for o mais importante, eu posso ter uma resposta onde habitualmente eu não espero resposta. Porque essa é uma síndrome respiratória mista, em termos de fisiopatologia. E isso impõe que a gente tenha uma cabeça aberta. Não dá para dizer, não adianta usar isso aqui porque isso aqui não responde. Se o doente tivesse uma doença só, ok. Mas ele funciona como alguém que tem pelo menos 2. A COVID, que aparece com 1000 caras, e a doença de base. Então, eu estou falando de 2, 3, 4 possibilidades fisiopatológicas para gerar o mesmo sintoma. Então, é muito de perceber clinicamente qual é a demanda do doente, quem é a doença, qual é o processo fisiopatológico que está determinando aquele sintoma naquele momento, e usar a ferramenta terapêutica mais apropriada. Então, existem protocolos para uso de oxigênio e as formas de usar oxigênio. A maior parte dos doentes na nossa unidade de cuidado paliativo entrou na unidade usando catéter de oxigênio comum. E na nossa instituição, o protocolo permitia que a gente fizesse até 6 litros de oxigênio por catéter nasal, com umidificador. O que eu já acho um pouco exagerado, porque 6 litros de fluxo numa mucosa nasal com catéter é um negócio que machuca. Mas era o protocolo institucional. A gente, na via de regra, não está acostumado a fazer tanto fluxo. Se precisa tanto fluxo, a gente põe uma máscara. E na unidade a gente punha, porque esse é o segundo passo. Se não responde bem o catéter ou isso fica intolerável, você coloca uma Venturi. Tá? E isso possibilita uma resposta um pouco melhor.
Se a gente não tem uma boa resposta com a Venturi, é como ele coloca aqui. Aí a gente vai para a máscara não reinalante. Tá? E isso permite que a gente consiga dar 15 litros de oxigênio e concentrações inspiradas de oxigênio bastante maiores. E muitos doentes conseguem superar a fase de inflamação, a fase de hiperresposta imune com estes aparatos. Se eu não consigo, eu ponho um catéter de alto fluxo, que é um aparato relativamente confortável, dá até para o doente comer, com algumas orientações, o doente consegue ficar bem com esse catéter, tá? Até o momento em que isso não segure e que seja indicada a internação na UTI e a intubação orotraqueal, que na unidade de cuidado paliativo não fazia parte do fluxo. Então, os nossos doentes, que para além da suplementação oxigênica, de oxigênio, das manobras de fisioterapia possíveis com o recurso que a gente tinha na unidade, e os recursos farmacológicos, que eu vou usar para falar para vocês agora a pouco, esse era um doente que, se não respondia a tudo isto, a gente necessariamente tinha, e houvesse desconforto, e houvesse um nível de consciência ainda que levasse a um desconforto, a gente era obrigado a fazer uma sedação paliativa. E eu vou mostrar os números para vocês, a gente fez sedação paliativa em relativamente poucos doentes, apesar da grande maioria ter evoluído para a morte. E isso é uma coisa que eu também gosto de falar quando eu falo de controle de dispneia, para além da COVID. Dispneia é um sintoma desafiador que você precisa ter um planejamento antecipado de cuidado para ele. Se você não tiver uma perspectiva da gravidade, se você não tiver preparado para as adversidades, e se você não fizer um controle para além da hipóxia ou da hipercapnia, mas também das secreções pulmonares, da tosse, de outros sintomas que vêm junto, você terá um mau controle de sintoma. Se você deixar para a última hora e for fazer o controle de sintoma, você provavelmente terá mais sofrimento e menos sucesso. Por isso, a compreensão da doença, e para que a gente saiba para que problemas a gente tem que estar preparado, isso melhora muito a qualidade de assistência que a gente pode dar para cada um dos doentes. Então, já é um sintoma desafiador, a questão do fim de vida ou da doença grave já é, e por cima disso tudo vem uma doença aguda muito grave de 1000 faces. Então, se a gente não tiver muito bem preparado do ponto de vista de planejamento e bem ciente de todos os recursos terapêuticos, a gente não vai ter uma ação tão efetiva. Então, para além das medidas de oxigenoterapia e não farmacológicas, a gente tem as medidas farmacológicas propriamente ditas. E aqui eu vou falar para vocês do controle de dispneia, como a gente estruturou o nosso protocolo. A gente identificou que a melhor droga seria, neste contexto, apesar dos pesares, a morfina. E eu digo apesar dos pesares, porque é uma droga que a gente gosta de usar via oral, é uma droga que usa de 4 em 4 horas, que é uma droga que tem que fazer 1000 vezes a administração para o doente. E por conta disso tudo, e por conta dessa experiência do Covid, a gente usa droga intravenosa, em infusão contínua. E o que a gente faz para as necessidades de resgate dos doentes é colocar esta solução, que eu já vou descrever, em uma bomba de PCA que o doente pode controlar resgates, numa quantidade maior, com o número de resgates contados, para que, além da infusão tradicional, calculada, planejada, o doente possa receber doses de resgate que ele mesmo controla a infusão. Isso minimiza a entrada de profissionais no quarto, minimiza o uso de EPI, e é uma coisa necessária e que foi necessária fazer desse jeito. Tudo que o médico paliativista não gosta, que a equipe não gosta, é ficar longe do doente. Mas a gente teve que se adaptar a esta realidade dura e tomar medidas para qualquer outro contexto muito esquisitas, como usar um opioide necessariamente por via parenteral e ainda colocar resgate a mais dentro da bomba para o doente se auto-administrar. Quer dizer, bem entendido que numa circunstância para fora desta crise, a gente não faz isso nunca. Mas foi uma forma que a gente entendeu de contemplar o controle de sintomas, a economia de EPI, a menor exposição do profissional, tudo junto. Então, para indivíduos que têm função renal normal, e isso é importante quando a gente pensa em usar morfina, usar opioides em geral, porque
os opioides, com exceção da metadona, são excretados 95% pelo rim. E, bom, então usa metadona. Mas metadona é uma droga que não tem ação para controle de dispneia, porque ela tem uma ação muito pequena em receptor Mi, que é o receptor responsável pela diminuição da percepção subjetiva da dispneia, que as outras drogas como morfina, fentanil têm. Então a droga de escolha é mesmo morfina. E se eu tiver função renal normal, tudo bem, eu não preciso me preocupar com isso. E a gente começa com uma infusão de 10 miligramas diluído em soro fisiológico, 100 a 120 ml, para correr numa bomba em 24 horas. É 10 miligramas em 24 horas. Tá? E o que a gente faz normalmente em cuidado paliativo é fazer essa solução e deixar o gotejamento da bomba fixo. E a gente dá os resgates por fora. Então é uma bomba, por exemplo, que tem esta solução, que vai correr a 5 ml por hora e ninguém mexe na bomba, e por fora a gente dá os resgates da forma como está estipulado aqui, 1/6 da dose diária, titulada até controle de sintomas. E que a gente se viu na necessidade de incluir, inclusive, os resgates dentro de um limite seguro, obviamente, dentro do mesmo soro na bomba de infusão. Para permitir, e aí só se o doente tiver uma bomba dessa tipo PCA, se com uma bomba de infusão comum não é possível fazer isso. Se o doente tem uma função renal alterada com clearance até 50 ml por minuto, a gente divide a dose por 3, tá? E faz da mesma maneira. Então, se o clearance é diminuído, a gente dá menos morfina. E aí, será que vai ser suficiente? São os resgates aqui vão dizer. Qual é a dose que esse doente precisa? E como é que a gente faz resgate? Você precisa ensinar o doente que se ele tiver uma dispneia que ele classifique em termos de nota como maior que 5, ele deve acionar a bomba, que é o critério que a gente usa para fazer resgate para controle de sintoma, dispneia ou qualquer outro. Se o sintoma, para além da dose tradicional do medicamento, está além de 5, numa escala de avaliação individual, de 1 a 10, esse indivíduo precisa de um resgate. Agora, você não acha que o doente ia apertar a bomba 1000 vezes porque ele está tão ansioso que ele quer que a dispneia passe logo? Acho. E isso acontece. Por isso que a gente limita o número de resgates. Se estiver vendo que acabou o resgate, o doente não está recebendo resgate, eu vou lá e vou entender o que está acontecendo. Tá? Então, é por segurança do doente que eu preciso limitar o número de resgates que está entrando a mais nessa solução. Mas isso só é possível, repito, com o uso de uma bomba de infusão, de um aparato que permita esse tipo de manuseio. E foi assim que a gente atuou lá. Se você não tem isso, você vai fazer a dose de infusão contínua padrão e vai ter que entrar no quarto para fazer resgate. Não tem jeito. Tá? Muito bem. Se houver um componente de ansiedade importante junto com esta dispneia, a gente associa a esta solução de morfina midazolam, começando com uma dose de ataque de 2,5 miligramas por subcutâneo intravenoso, e depois associa 10 miligramas em 24 horas nesse soro de morfina. Então, é 10 miligramas em 24 horas de morfina e 10 miligramas em 24 horas de midazolam, titulando as doses de acordo com os sintomas e usando resgates nesta medida. E a gente não colocou resgate de midazolam em bomba, só os de morfina. Tá? Aqui são as explicações que eu disse para vocês: manter o gotejamento da bomba fixo e alterar a concentração de fármaco se for preciso. Se tiver hipersecreção, usar antissecretório, eu vou falar já. E se nem a bomba de infusão para contínua você tiver, a ideia é que você possa dar morfina subcutânea de 4 em 4 ou oral, se o doente tolerar ingerir o comprimido dessa forma. Tá? Bom, se o doente tiver uma função renal muito deprimida, a opção seria usar fentanil. Mas eu, apesar da gente ter tido uma experiência pequena com fentanil, num ambiente que não é bem controlado, sem uma enfermagem muito bem treinada e sem um médico experiente para entender que essa droga é 100 vezes mais potente do que a morfina, e que se eu já preciso dose baixa de morfina,
eu vou precisar de uma dose baixíssima de fentanil e que é muito fácil errar na mão e intoxicar o doente. Para vocês terem uma ideia, qualquer dia eu posso fazer a conta para vocês, se for o caso, mas 1 ml de fentanil, 50 microgramas, que tem 50 microgramas, corresponde a 5 miligramas de morfina oral. Ou melhor, 15 miligramas de morfina oral, 5 miligramas de morfina parenteral. Então, eu teria que usar, se eu fosse usar fentanil aqui, 2 ml em 24 horas. Para quem trabalha em UTI, com quantidades abissalmente maiores do que essa, pode entender o risco do que eu estou falando. As pessoas estão acostumadas a usar fentanil como sedativo. E fentanil não é uma droga sedativa. Fentanil é uma droga analgésica, mas que é usada como sedativo porque é muito potente e a gente acaba tendo o efeito adverso sedação como um efeito útil. Só que a gente paga um preço por isso e a gente sabe o preço disso, assim, de tórax rígido e uma série de outras coisas. E depois tem que fazer retirada com metadona. É quase como se você deixasse o doente adicto por opioide, que você tem que tirar com muito cuidado, que a carga de opioide que habitualmente se usa em unidades de terapia intensiva com fentanil é muito superior à dose que a gente precisa e recomenda para controle de dor ou controle de dispneia. Então, eu diria, reforçando, eu não recomendo o uso de fentanil de uma maneira sistemática para controle de dispneia, principalmente nesta circunstância dessa síndrome, em unidades que não estejam preparadas, treinadas, e não só o médico, mas a equipe multiprofissional toda, para entender o poder daqueles 2 ml, 1 ml de coisa que você está usando. É uma droga extremamente potente, com alto potencial de toxicidade, e a gente sabe que a toxicidade está relacionada a vários fatores, entre eles doentes mais idosos, função renal alterada, hipóxia, que é tudo que a gente tem aqui. Então, a chance de intoxicar esses doentes com uso de opioide é alta. Se usar fentanil, sem uma prática devida, muito mais alta. Então, eu recomendo que o controle seja feito com morfina nas especificações que a gente está indicando aqui, e montar protocolo de serviço mais ou menos baseado nisso. Aviso, nunca é demais. Soluções de morfina de 1 miligrama por ml, 10 miligramas em 100 ml. Não é 100 miligramas em 100 ml. As soluções de 1 miligrama por ml são perigosas, porque são soluções que têm alto risco de toxicidade. E principalmente se a bomba de infusão não for usada dentro desse princípio do cuidado paliativo, que é de manter o gotejamento fixo e entrar com resgates por fora. As pessoas trabalham com isso, às vezes, achando que é que nem dopamina e dobutamina. Está com 5 ml por hora, passa para 7, passa para 10, passa para 12, e aí você já não sabe mais quanto de morfina que está entrando, e em horas você intoxica o doente. Isso pode matar o doente. Isso é muito perigoso, principalmente doentes idosos, com insuficiência renal, hipoxêmicos, já com outros distúrbios e outras alterações de disfunções orgânicas. Além do controle propriamente dito da dispneia, a gente está preocupado também com o controle da tosse, que é um sintoma bastante prevalente, e a hipersecreção. Tá? A gente usa para a tosse o tratamento da infecção bacteriana, se for o caso, uso de broncodilatadores, se for o caso, e medidas dirigidas especificamente para o sintoma, como o uso de opioides, também em dose baixa, tá? Se eu estou falando de 2,5 a 5 miligramas oral ou por sonda, eu estou falando em uma quantidade 3 vezes menor a isso por veia. Então, habitualmente, a quantidade que eu uso para dispneia é suficiente para paliar o sintoma tosse. E se não for suficiente, eu posso usar xarope de dextrometorfan, pregabalina, gabapentina, que são anticonvulsivantes, mas que modulam a percepção percepção do estímulo no receptor de tosse. Então, é um adjuvante possível de ser usado para enganar, vamos dizer assim, a via neural dentro dessa percepção. Tá? Então, aí tem esse uso possível. Mantendo, então, a dose de opioide. Para a questão da hipersecreção,
A gente, em cuidado paliativo, procura aspirar o mínimo possível o doente, mas é claro que o doente não pode ficar afogado. Se for um doente que tem um nível de evolução da doença, de gravidade da doença, e que envolva o tratamento agressivo da infecção e de manobras de UTI, esse doente deverá ser aspirado se for preciso. A gente sempre recomenda que lembre de fazer uma dose de analgésico antes, porque a aspiração orotraqueal é um negócio que dói, se o doente já não tiver sedado. Tá? Mas é importante tentar, para a hipersecreção, diminuir de maneira deliberada a hidratação e usar diuréticos, principalmente se for um critério, uma evolução para a fase final de vida, tá? Onde não vai haver uma resposta esperada a um tratamento específico para a hipersecreção, como, por exemplo, tratar a infecção. Então, eu lanço mão de enxugar mesmo, diminuir a matéria-prima, diminuindo a hidratação e dando diurético, para diminuir a produção de secreção, principalmente secreção fluida. Tá? Paralelo com isso, a gente usa escopolamina ou iosina, o Buscopan, tá? E a gente vai titulando doses, até doses altas, a gente chega a usar até 120 miligramas de iosina, Buscopan, em 24 horas em bomba de infusão contínua. Então, é um planejamento associado com medidas de trabalho em equipe, percepção para as dificuldades e se antever aos problemas, mas oxigênio-terapia de uma forma planejada e medidas farmacológicas também de uma forma planejada. É com tudo isso junto que a gente vai ter melhor sucesso para controle deste sintoma tão desafiador nesta doença. E, claro, dentro da fisiopatologia, de trombose, o uso de enoxaparina está indicado, não propriamente dito como um controle de dispneia, mas indiretamente sim, porque se eu estiver atuando nos fenômenos trombóticos pulmonares, eu também vou diminuir o distúrbio ventilação, inalação, perfusão, e vou diminuir, de uma certa forma, o sintoma ou a presença da dispneia nesse quadro. Então, não é propriamente uma medida paliativa direta, mas como já está indicado, o uso de anticoagulação com enoxaparina está indicada para esses doentes e pode favorecer de uma forma indireta o controle dos sintomas. No caso de refratariedade a todas essas medidas, e eu digo refratariedade apenas, a gente usa a sedação paliativa. A sedação paliativa nada mais é do que uma solução de morfina com midazolam, como aquela que a gente preparou lá atrás, e que a gente vem subindo progressivamente a dose, e eu peso a mão um pouco mais no midazolam com o objetivo de diminuir a consciência. É uma solução que é igual, morfina com midazolam, mas aqui o objetivo é diminuir o nível de consciência. Lá não. Lá o objetivo de usar midazolam era ansiólise, não sedação. E por isso a dose de midazolam aqui é maior. E a gente tem mais liberdade para usar essa dose. Porque a gente quer deliberadamente diminuir o nível da consciência. E se houver agitação psicomotora ou refratariedade, a gente pode usar clorpromazina, que é um neuroléptico sedativo e que tem uma ação interessante, mesmo em baixas doses e para fora do contexto da sedação paliativa, no controle de dispneia em casos selecionados. Então, o uso da medicação, ele precisa envolver, entender a circunstância e o momento da evolução da doença e qual é a perspectiva de resposta ao tratamento. Bom, vou mostrar para vocês um pouco do trabalho que a gente fez lá dentro dessa circunstância e para ilustrar um pouco. A gente atendeu doentes pelo hospital, nas interconsultas, e a gente chegava nesses doentes com muita precocidade. 57% da amostra em até 3 dias da internação, que para a gente foi um grande ganho. As pessoas estão entendendo que o cuidado paliativo pode ajudar e fazer diferença. Apesar do motivo, controle de sintomas, ser uma parcela relativamente pequena dos motivos de interconsulta, o que a gente observa desde sempre é que mesmo para ajudar a tomar decisão, para pedir transferência para a unidade, ou para problemas de comunicação, que é o grosso, isso aqui dá mais ou menos 3/4 de todos os problemas, nesses doentes em que eles não chamaram para controle de sintoma, tem muito sintoma para ser controlado. E que não foi entendido como uma prioridade, não foi o motivo do chamado,
Mas o doente, num contexto que precisa ir para uma unidade de cuidado paliativo, que as pessoas estão em dúvida do que fazer, ou que tem problema de comunicação, frequentemente esse doente está mal, está assintomático, e a gente também precisa ajudar no controle de sintoma. Então, o controle de sintoma frequentemente está escondido, mas ele é muito frequente na nossa prática, seja por qual for o motivo que a gente chegue junto do doente. Esses doentes que a gente viu, a gente transferiu para a unidade imediatamente, e no caso a gente deu alta, ou porque a gente já resolveu o problema pontual, ou porque a gente identificou que a gente não tinha mais o que precisava fazer, ou porque o doente faleceu, ou faleceu não, porque foi alta, mas o que é alta do acompanhamento da interconsulta, tá? Então, a gente teve um tempo relativamente curto, e quando precisava transferir para a unidade, a gente transferia bem rápido, principalmente por dispneia. E dentro dessas interconsultas, então, o principal desfecho, em 40% dos casos, foi transferência para a unidade de cuidado paliativo. Tá? Em 20% da casuística que a gente viu fora da unidade, esses doentes faleceram enquanto estavam em acompanhamento. E tiveram seu fim de vida, em geral dentro de uma UTI, em que a gente já não tem 100% do controle de como foi feita a paliação para o final de vida. Posto que a gente não era na nossa unidade, a gente estava fora. Na nossa enfermaria, o grande motivo de internação é a síndrome respiratória aguda grave. Tá? É por isso que os doentes se internavam vinha para o cuidado paliativo. Quase 90% dos casos, uma porcentagem menor de outros motivos para virem para a unidade. Então, o arroz com feijão de todo dia e com muita quantidade foi insuficiência respiratória aguda grave e controle de dispneia. É a principal queixa. Esses doentes a maioria deles tinha uma funcionalidade razoável para ruim, tá? E o que a gente observou com relação ao prévio do doente, nas colunas azuis a funcionalidade prévia, na coluna vermelha a funcionalidade pós-Covid e internação. Como esta doença foi responsável por uma queda muito expressiva da funcionalidade desses doentes que vieram para um hospital terciário para se internar. Quer dizer, é uma doença que de fato derrubava e levava muitas dessas pessoas. E aqui, lembrando, eu estou falando apenas dos indivíduos que entraram na unidade de cuidado paliativo. Portanto, indivíduos já com diagnóstico de doença terminal e com quadros graves encaminhados para um centro terciário de atenção para a Covid-19. Então, nossos eram os terminais graves. Então, era essa a amostra. Na escala de valoração de sintoma, a maioria dos indivíduos tinha dispneia de leve a moderada, lembrando que isso foi feito na entrada, na admissão do doente, e esses doentes frequentemente pioravam depois, mas eu chamo atenção também para o cansaço e aquela confusão que a gente sabe que existe entre dispneia e cansaço, que na verdade é fadiga, mas que todo mundo fala a mesma coisa. Tá com falta de ar? Não, estou cansado. O que é isso exatamente? A gente precisa ter um cuidado de decodificar isso muito bem, e eu não consigo garantir para vocês o quanto que essa decodificação foi feita, apesar de quem fez essa avaliação foram os residentes de cuidado paliativo que já estavam atentos para isso. Mas como isso foi uma amostra, um estudo observacional, e que não se teve uma atenção específica para o treinamento da equipe nesta coleta da avaliação, eu não posso jurar que não haja intersecção e mistura de coisas aqui. Tá? Então, teremos provavelmente mais dispneias do que tínhamos, e a maioria na entrada, leve a moderada, com evolução para dispneia intensa no final, principalmente aqueles que evoluíram a óbito. A gente usou morfina, em grande parte dos casos. Em alguns casos, a gente usou fentanil, porque existia, e isso faz parte da síndrome, uma insuficiência renal muito expressiva, em nível pré-dialítico. E a gente, como tem uma unidade controlada, com gente treinada, a gente usou fentanil naquela modalidade de infusão contínua por conta da insuficiência renal, tá? Nos pacientes. E eu não tenho ainda a dizer para vocês, não consigo dizer ainda, se os doentes que usaram fentanil morreram todos, se os doentes que usaram morfina morreram mais. Isso são associações que eu ainda tenho que brincar com as tabelas e fazer um monte delas, mas esses dados eu ainda não tenho. Essa amostra só lembrando, é dos primeiros 80 casos. Hoje a gente já tem 133 casos.
desses números talvez mudem alguma coisa. A gente usou o opioide por via parenteral, em enorme maioria dos casos, em 60 dos 80 casos, tá? Isso aí dá mais de 80%. Tá bom? O sintoma principal que a gente motivou o uso de opioide foi a dispneia, e aqui dos 80 doentes, 70 e poucos doentes, praticamente 50, quase todo mundo a gente usou opioide por dispneia. Então, esse foi o carro-chefe de sintoma, sim, da enfermaria. Apesar do risco, a gente viu muito pouca intoxicação por opioide, tá? Mais ou menos 10% da amostra, e estes casos eram casos que chegavam para a gente intoxicados, o que é uma coisa muito comum. Eles fazem um uso abusivo de opioide ou não controlado e chega na unidade de cuidado paliativo intoxicado. E aí a gente reduz drasticamente as doses, toma as medidas para intoxicação e consegue melhorar um pouco esse indivíduo, pelo menos do ponto de vista da toxicidade. Tá? E chegamos a usar relativamente pouco, 10 de 75 casos, pouco mais que 10%, de sedação paliativa. A maioria dos doentes conseguiu chegar ao processo final, e nossa taxa de óbito foi de 80%, sem precisar de sedação paliativa, com um planejamento e um manejo cuidadoso e planejado da dispneia, que vai desde o começo, do início da internação, até as medidas não farmacológicas, o uso de oxigênio e as medidas farmacológicas. Isso faz com que o doente chegue em controle de secreção, quando for o caso, o uso de antibióticos, e a gente também usou bastante antibiótico, faz com que esses doentes possam chegar a um final, ter uma morte confortável dentro do possível e sem a necessidade de sedação. Um último gráfico para mostrar para vocês, isso é um artigo que está em pré-publicação, mas que já está falando do boomerang. Quantos que voltam para o hospital depois que vão embora para casa por desconforto respiratório ou outros motivos? Graças a Deus, Natasha, no estudo de Nova York, que teve 2.000 e poucos casos, se não estou enganado, eu esqueci de anotar o N total aqui, 2.000 e poucos casos, foram 103 casos de retorno, a maioria deles, a maior porcentagem deles, por insuficiência respiratória, e foram para a unidade de emergência ou foram internados. Então, 3,6% dos doentes, dentro de 14 dias, numa avaliação horizontal, retornaram ao hospital, principalmente por sintomas respiratórios ainda. O quanto esses doentes ainda tinham vidro fosco, o quanto esses doentes ainda eram contaminantes, o quanto esses doentes não viraram sorologia, todo esse monte de dúvidas que a gente tem, até agora a gente continua tendo. Mas vamos ter, provavelmente, estudos que vão mostrar para a gente quem são essas pessoas que retornam e por que elas retornam. Tá? Se a gente levar em conta o número de hospitalizações, 3,6% pode não ser um número tão baixo assim, tá? Se a gente considerar populações. Muito bem, acho que era mais isso mesmo. É um resumo, um apanhado rápido de todas as medidas que a gente tem usado dentro do contexto de paliativo para o controle da Covid e da dispneia na Covid-19. E eu fico agora à disposição para perguntas e, enfim, estou à disposição de vocês. Ricardo, obrigada. Foi muito esclarecedor, né? Temos algumas perguntas aqui, eu vou já ler todas elas, mas antes eu tinha algumas observações que eu fui anotando aqui enquanto você vinha falando, né? Primeiro, falar um pouquinho da nossa realidade enquanto Assiste Vida, né? Nós somos uma empresa de atenção domiciliar. E assim, a gente tentou se planejar e se programar para o que estava se mostrando aí que vinha, né? E tentamos fazer treinamento da equipe para reconhecimento, tentamos discutir com os pacientes previamente se eles tivessem Covid, se eles
gostariam de ir para o hospital, ou se eles gostariam de ser tratados em casa, e acho que a gente tem conseguido conduzir bem os poucos casos que até agora apareceram para a gente, né? Acho que o fato da gente poder conduzir esses pacientes em casa traz algumas vantagens. A maior delas, sem sombra de dúvida, é a possibilidade da presença da família, né? Desde que a gente use EPI adequado, que a gente faça, né, todos os cuidados orientados, a gente pode permitir que esse paciente fique mais próximo da sua família nos momentos difíceis que ele com certeza vai passar, né? Uma outra observação que você falou que eu achei importante é que também quando a gente faz esse cuidado em casa, a gente consegue fazer um cuidado mais horizontal, né? E isso também faz diferença no acompanhamento do paciente. Eu tinha uma pergunta para você com relação, mas você até já falou, né? Assim, o quanto dessa dispneia é dispneia, o quanto é fadiga, porque a gente vê muita fadiga, né? Uma fadiga significativa, limitante, e a gente sabe que fadiga é um sintoma desafiador fora do COVID no cuidado paliativo, porque a gente tem muito pouca estratégia farmacológica para usar. Você tem usado alguma coisa? Tem visto algum resultado, corticoide, alguma coisa do tipo? Minha experiência, eu acredito que para fadiga o que funciona é fisioterapia. Não acredito em nada de remédio, acho que não tem ainda. E eu já vi resultados muito bacanas com fisioterapia. É claro que eu não estou falando do doente virar atleta, nada disso, mas o doente acamado, que mal se movia na cama, conseguir ter uma independência, se sentar para comer, ir ao banheiro com o mínimo de auxílio. É disso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de doente muito grave, com limitação funcional importante. Então, sim, eu acho que fisioterapia é que nessa circunstância, veja, mas os nossos fisioterapeutas estão conseguindo botar os doentes na cama, aliás, fora da cama, sentados, fazer algumas manobras de trabalho muscular, dentro do possível, né? Mas eu não posso dizer que isto impactou claramente na fadiga que eles têm, e muita. Agora, interessante isso, estava lendo isso ontem, Silvia, procurando a incidência de fadiga descrita. Tem algumas séries descritas na literatura que falam em carga de sintoma e descrevem os sintomas. Uma delas coloca, se não estou enganado, é uma série muito pequena, eu acho que da China, 100 e poucos pacientes, se não estou enganado, até 50%, 54% de fadiga. A outro estudo é de uma série grande, mas os que têm as maiores séries não simplesmente se abstiveram de olhar se tinha fadiga ou não. Eles não sabem. Então, fadiga, interrogado, desconhecido. Então, é muito foco na dispneia, muito foco na febre, que já se mostrou que não é grande coisa, um pouco mais de foco em dor, náusea, vômito, né, por causa do quadro abdominal, mas realmente fadiga, eu acho que perdemos a bola da vez, porque não tem relato expressivo de literatura. Interessante isso, porque na minha prática, assim, eu tenho acompanhado pacientes de COVID de unidade aberta, né? A gente não entra na UTI, a gente, como pneumologista, a gente discute os pacientes da UTI, mas a gente evolui e prescreve diariamente os pacientes da unidade aberta. E fadiga chama atenção. Chama atenção, assim, é muito importante. Os mais leves que a gente tem visto que não vão para internação no meu contexto HC, é extremamente frequente. Extremamente frequente. As pessoas queixam muito, é o que mais elas queixam, aliás. É verdade. Às vezes nem vem a hipóxia ou a dispneia, mas a fadiga não falha. É verdade, concordo. Nesse contexto, eu queria fazer só um comentáriozinho, professor. Eu sempre gosto muito de ouvir o senhor falar, e essa questão de a horizontalidade e a percepção de todos, o olhar de todos, ele é fundamental de fato. E, às vezes, essa falta de compartilhamento de informações, ela é determinante, inclusive, para a fadiga. Porque um dos aspectos que a gente mais vê com relação à fadiga é justamente a rotina do doente ser completamente desorganizada dentro de uma unidade. Aí ele faz a fono, depois ele faz a físio, depois toma banho, tudo de manhã. Então, uma das medidas mais simples é organizar a rotina. E como isso é importante para a gente ficar atento e organizar, né, a vida do doente nesse sentido. E da fadiga na equipe, né? Uma equipe que não se comunica,
fica mais cansada, fica mais fatigada, porque é duro, né, trabalhar sem comunicação. E isso que o professor falou também, eu achei fundamental, professor, é que muitas vezes a gente é convidado a entrar no caso porque a equipe precisa de ajuda para controlar algum sintoma. E na grande maioria das vezes o sintoma é de quem chamou a gente, porque o doente tem outros milhões de sintomas que ele não enxergou, né? Então isso é fundamental. E na maioria das vezes é por comunicação e por tomada de decisão, né? Dificuldade de tomada de decisão. E quando a gente vê a dor não está controlada, a náusea não está controlada, então é bem isso, professor, bem isso, professor. Deixa eu ler aqui algumas perguntas que tem, né? A Laís diz boa noite e ela faz uma pergunta que foge um pouquinho do tema, mas talvez o Ricardo possa responder aí. Gostaria de entender fisiologicamente como funciona a cura do vírus no nosso corpo. Por exemplo, quando o indivíduo se contamina e fica em quarentena, dentro desses dias de isolamento, como é que funciona essa cura? Tá tranquilo para você, Rick? Tá. Vírus é tudo igual. Qualquer um, ele vem, faz o seu estrago e vai embora. É com a gripe, é com o Covid, é com qualquer um. O problema é a gente aguentar o estrago. Então, assim, existe uma resposta inflamatória que responde à destruição tecidual, no caso da via respiratória, e é a mesma coisa. Aqui que é a grande maioria dos casos que não vai para o hospital, nem nada, que não são graves. O vírus veio, fez o seu estrago, e a tua defesa, e foi só a sua defesa, não foi o própolis, não foi o vinagre, não foi o gargarejo com não sei o quê, foi a sua defesa que deu conta de clarear, que a gente chama, de eliminar o vírus e recuperar os tecidos que foram acometidos, tá? Então, e aí, para além da cura, o problema todo não é esse, é a história de se você ficou imune ou não ficou imune, se você continua transmitindo ou não continua transmitindo, curado ou não. Quer dizer, os problemas são outros. Quem cura vai curar mesmo e é a maioria. Agora, se vai ficar imunizado, se vai continuar transmitindo depois de 14 dias, se vai negativar o PCR, aí é outros 500. E que está trazendo muita confusão, porque de fato é complexo. O IgG positivo, então, é outra complexidade na história. Eu não vou... Olha, a não ser que eu tenha um sintoma típico, eu não vou fazer sorologia. Para quê? Não muda nada. Aqui, estamos iguaizinhos aqui em casa. Mas, assim, a tempestade inflamatória, que isso é uma realidade, tá certo? E aí, o senhor fez um comentário hoje comigo que vários dos pacientes que internaram com doença oncológica, e inclusive com QT avançando e tal, e que saíram com mais facilidade, efetivamente, por alguns casos. Não são todos os cases, não são todas as situações, mas ainda que está em tratamento, se eu não me engano. Essa tempestade inflamatória, conseguiu-se já saber o porquê, se tem a ver com o hospedeiro só ou é cepa? Não sei te dizer exatamente, porque eu não estou tão atualizado especificamente com relação a isso. Mas eu acredito que são as duas coisas. Como sempre, né? A resposta inflamatória varia de um para outro. Tem gente que tem uma tempestade, a resposta é super agressiva, mas isso, claro, que tem a ver com uma cepa, com uma variante diferente. É claro que esse vírus não é único, tem pequenas variações. Então, assim, já tem gente estudando código genético, da spikes, da proteína isso, da proteína aquilo. Então, assim, do envelope. Então, com certeza... O tipo sanguíneo que mais fica grave, o que menos fica grave, eu já li alguma coisa sobre isso também, né? Tem uma pergunta aqui do Enio, que pergunta que pacientes com pneumopatia crônicas exibem maior risco de apresentar formas graves de Covid-19. Mas o que ele quer saber é como é feita a identificação, se essa falta de ar é uma falta de ar real ou é uma falta de ar emocional, causada pela ansiedade, pelo isolamento social, né? Muito bem, Enio. Esse é o de sempre. Se falta de ar é falta de ar porque tem uma doença, ou se falta de ar é porque tem uma ansiedade, uma angústia, alguma coisa emocional. E essa doença ainda vem acrescentar, além do DPOC de base, além da angústia de base, tem uma doença respiratória que diz que dá dispneia, que diz que mata rápido. E que ainda passa por uma fase que dá hipóxia e você não percebe. As pessoas piraram.
Então tem tudo junto. E aí, num hospital, num pronto-socorro, é a arte do socorrista de separar o joio do trigo. E aí as relações objetivas. Tomografia de pulmão em massa, coleta de dedímero e prova inflamatória em massa. No começo, eu conheço um monte de gente, amigo, que foi no pronto-socorro, porque ai, não sei o que está acontecendo, eu tô mal, hoje que eu vou, aí põe no dedo, aí fica nervoso, a saturação cai 2 pontos, joga o oxímetro fora e sai correndo. E não é nada, não tem nada, Mas é que não aguenta, não consegue. Eu vou ter hipóxia silenciosa e vou morrer antes de chegar no hospital. Então sai correndo, mas assim, desinformação, é tudo junto, né? E a cabeça que pira mesmo. Eu costumo dizer para os pacientes que, assim, que falta de ar e ansiedade andam de mãos dadas, né? Assim, porque quem tem falta de ar fica ansioso, e quanto mais ansioso, mais falta de ar. E aí a gente vira uma bola de neve. E uma forma que eu consigo, às vezes, fazer com que as pessoas ansiosas entendam que tratar a ansiedade faz parte do tratamento da falta de ar, porque às vezes a gente tem aquele preconceito assim, tá me dando ansiolítico porque tá dizendo que é coisa da minha cabeça e não sei o quê, né? Então eu digo assim, olha, a gente precisa tratar as duas coisas. A gente vai usar... A ansiose é da cabeça, né? A ansiedade não deixa de ser da cabeça, mas não é que você é louco, é porque você está preocupado, é até legítimo. Então, eu costumo dizer que a gente precisa atuar nas duas frentes, porque senão a gente não vai conseguir resolver a dispneia, né? E às vezes você precisa quebrar o ciclo de algum lado, e às vezes quebrar pela ansiedade é mais simples. Mas tem que reconhecer que faz parte, né? E não ter preconceito, coisa que vale. E outra coisa também, sabe, que eu queria comentar, professor, e eu aprendi isso muito, né, na formação no Paliar, é que a gente não presta atenção, na maioria das vezes, na forma como a gente respira, né? E assim, se o doente ele consegue, não na fase aguda, não na dispneia, prestar atenção na sua forma de respirar, ter consciência da sua respiração e várias técnicas, né, inclusive das práticas integrativas, da meditação, ajudam a gente a ter uma consciência, ele começa a perceber o quanto que ele está ansioso naquele próprio momento, porque ele tem uma consciência maior da sua própria respiração. Então, assim, é igualzinho como a gente fala, se a gente consegue entrar no caso antes dele estar com desconforto respiratório intenso, a gente consegue propor práticas que fazem ele ter uma maior consciência de como ele está evoluindo dentro desse contexto também, né? Então, acho que isso é uma questão importante. Mas tudo é consciência, né? Isso exige equilíbrio, controle, conhecimento. E nesse monte de desinformação, isso tudo fica muito difícil, né? Eu tenho agora duas perguntas aqui que talvez se complementem um pouquinho, né? A Ana Maria pergunta se com o uso precoce de morfina, te parece que isso deu algum resultado em pacientes não progredirem para intubação orotraqueal. E o Tomás complementa perguntando o que o senhor acha de usar medidas farmacológicas tipo morfina, mesmo para aqueles pacientes que serão candidatos a algum suporte invasivo? A gente usa morfina para todo mundo, quem é candidato, quem não é candidato. Isso faz parte de controle de sintomas e isso é básico. A gente usa para todos. E se isso preveniu de alguma forma ou evitou alguma forma a intubação, seguramente. Eu não medi, então eu não tenho essa resposta nesta doença. E também não li nada neste sentido. Mas eu posto minhas fichas que tem influência positiva, sim. A Dani Brasil está perguntando aqui até quanto de midazolam por dia é considerado sedação? Até 10 miligramas é só controle de ansiedade? O que determina o que é sedação é a sua intenção. Se você tem um doente ansioso grudado no teto e você precisa dar uma dose altíssima de midazolam para ele desgrudar do teto, isso não é sedação. Se ele não está dormindo, ele só desgrudou do teto, não importa a dose. Agora, se você está usando porque você quer rebaixar o nível de consciência, porque você não consegue o controle do sintoma de outra maneira e você está caminhando para a sedação, é outra coisa. Não é a dose de midazolam que faz isso. É a tua intenção e a perspectiva do doente naquele momento que te faz tomar uma medida ou outra.
Tem uma pergunta aqui que eu tinha até anotado para te perguntar também. E tem havido falta de medicação, né? Principalmente as medicações que são usadas em UTI. A gente viveu aqui falta de bloqueador neuromuscular, faltou quase tudo. Falta de fentanil, a ponto de eu ter visto um intensivista prescrevendo metadona para o povo ao invés de fentanil. Foi uma loucura, mas graças a Deus passou. E a pergunta da Andréa é se o senhor tem experiência com outros benzodiazepínicos além do midazolam para controlar a ansiedade associada à dispneia? Clonazepam é muito bom, vai muito bem também, gota a gente usa, tá? O velho e bom Rivotril. E outros, clorazepam tem experiência na literatura, eu não tenho experiência pessoal, mas tem experiência descrita na literatura, tá? Com o clonazepam, você tem problema de meia-vida muito longa, porque a gente acaba optando pelo midazolam, porque ele tem uma meia-vida curtinha, né? Fica mais fácil da gente titular. E eu, pelo menos, às vezes seguro a mão no clonazepam para o idoso, porque eu fico com medo daquele efeito sedativo prolongado. É cheirinho, literalmente, cheirinho, bem pouquinho. É 2,5 miligramas por ml, você usa 2 gotas, 0,2, 0,3 miligramas por dose, dose super baixa. E a última pergunta que a gente tem aqui, que não podia... parece que tem algumas perguntas no chat, eu vou dar uma olhadinha. Não podia faltar, enquanto a gente fala de Covid, a respeito da hidroxicloroquina, né? O Carlos pergunta se ela deve ser usada em casos graves ou inicialmente, e ele pergunta também se há algum benefício no uso de corticoide. Cloroquina, não. Não. Porque a gente não tem. Lamento, mas não tem. Nem em caso grave, controle, nem, caso né? grave, nem como profilaxia, não tem. Não tem. Eu não entendo nem por que insistência com essa droga, mas ok, porque, sei lá, tem tanta coisa pra gente insistir, né? Mas não, já me contou aqui, mas o FDA hoje já dispensou a hidrocloroquina só se for no Brasil. Vamos vender para lá, mas não vamos aplicar mais aqui, não. Acabou de sair aqui agora que eu estava acompanhando. Tá. E a outra pergunta diz respeito a corticoide. Corticoide, isso. Corticoide, eu acho que tem um papel, principalmente em fases em que a resposta inflamatória, não a fase super precoce, mas já numa fase 2, 2A, em que você tem o começo do processo inflamatório, tem repercussão sistêmica, ainda não hipóxia necessariamente. Agora, se é metilprednisolona, eu acho que aí é corticoide sistêmico, e numa dose que não seja imunossupressora, mas que seja anti-inflamatória, porque existe uma resposta inflamatória intensa. Agora, eu acho que isso também é individualizado. Eu não gosto de colocar isso como protocolo. De generalizar, exatamente. A gente tem usado, tá, na minha experiência, um pouco de corticoide, nada de pulsoterapia, naquela dose de 0,5 a 0,75 miligrama por quilo, para pacientes ou que tem padrão de tomografia sugestivos de pneumonite em organização, a famosa BUP, né? Ou para pacientes que têm um processo inflamatório muito intenso, com muita hipoxemia e tal, e a gente tem visto alguma resposta positiva, né? É tudo em cima da fisiopatologia daquele teu doente, até porque a fisiopatologia não é única, as respostas são diferentes, dependem de um monte de coisa, é mais de um fator fisiopatológico junto. Então, assim, é um desafio, essa doença é um baita desafio. Acho que acabaram as perguntas, né? Eu queria mais uma vez agradecer a todo mundo que compareceu, a Ricardo pelo prazer, Tati, Tássio, todo mundo, muito obrigada. E a gente segue juntos, né? Vamos aí, um dia depois do outro, torcendo para que esse negócio vá melhorando, né? Obrigada, boa noite a todos. Ricardo, brigadão, viu? Gente. Tchau. Ó, e vamos marcar quando passar tudo isso. Ó, Tássio apareceu sem foto agora é ele mesmo. Agora ele vai falar. A gente chama ele também. Né? Não, ele não bebe não, mas assim, o nosso vinho tá marcado para 2021. Esse ano não bebo mais. Tá bom. Sei.
Ricardo, grato aí, viu? Assiste Vida agradece aí a participação sua, viu? E pode contar com a gente também no que precisar aí. E tudo de bom para você, que você está na linha de frente aí. Saúde, guarnição divina na sua Amém. vida aí, no seu trabalho, viu? Grato Tá aí, bom. palestra, gostei um bocado, aprendi um tanto aqui também, viu? Tudo Tá de bom. bom, meu amigo. Um abraço. Tchau, professor. Um prazer, como Tchau, sempre. Tati. Grato a todos que participaram Tchau a também. todos. Forte abraço.